Pode ir, meu pastor. Prazer rever o senhor. Deus abençoe, viu, amado? Queridos irmãos, igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento. Dê uma olhadinha para o lado, para essa varoa mais linda que está ao seu lado, ao varão mais lindo que está ao seu lado. É a sua esposa, é o seu esposo. Amém? Glória a Deus. E quem não tem, olha com os olhos proféticos, porque daqui a pouco chega. Queridos irmãos, pastor Hudson nos convocou, obrigado meu filho, para estarmos ministrando na conferência e nos perguntou se podíamos ministrar na reunião de obreiros e que se tornou conferência, né, de família, e veio esse texto ao nosso coração, uma mensagem que eu preguei há 10 anos atrás, mas na hora que o Senhor falou da família, esse mesmo texto veio na minha mente, e creio que Deus tem alguma coisa para falar conosco nessa noite. Alguém disse assim, mas o diabo, o inimigo, está furioso com a família. Ele sempre esteve e sempre estará. Mas nós, como igreja de Deus, sabemos o lugar certo onde depositar as nossas famílias, no altar de Deus. Por isso o tema, família no altar de Deus. Gênesis capítulo número 22. Gênesis 22. E no versículo 1, que vocês procuram, quantos encontraram? Digo amém. E diz assim a palavra do Senhor, e eu quero ler somente um versículo, para não tomarmos tanto tempo com a leitura, porque vamos voltar lendo alguns versículos. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 9: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar. Será que você pode repetir comigo? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Para ensaio está bem, 1, 2, 3. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Amém. Quando nós olhamos no contexto histórico, Abraão sai de uma terra e de uma parentela sem conhecimento nenhum de Deus. A Bíblia disse que o lugar onde ele estava não tinha parentesco com as coisas de Deus, mas Deus a um assim lhe chama. E Deus chama dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, muito obrigado, e vem para o lugar que eu te mostrarei. E os capítulos posteriores vai dizendo que Deus dá uma promessa a Abraão, dizendo: e farei de ti pai de uma grande nação. Falando sobre pacto de Deus, nós somos filhos de Abraão por fé.
E entender isso parece que às vezes soa tão naturalmente. Porque ouvimos isso todo o tempo. Que Deus chama Abraão e faz essa promessa a Abraão. Mas temos que entender a questão do chamado de Deus para com Abraão. Pastor Hudson disse aqui no domingo pela manhã na escola bíblica. E se tem uma coisa que a família precisa voltar a essas raízes, é estar ouvindo a palavra de Deus. E a escola bíblica é o maior lugar para a família ser instruída. Porque na escola bíblica você tem a pedagogia dos grandes, a pedagogia dos jovens, a pedagogia dos adolescentes, a pedagogia das crianças. E no culto às vezes não abrange toda a pedagogia. Uma criança, um adolescente fica meio inquieto, mas na escola bíblica não, está dentro do contexto deles. Assim que não perdamos essa boa e esse bom costume que temos nós assembleanos, de sermos instruídos pela palavra, através da escola bíblica. Abraão, diante do que Deus nos dá, a Bíblia disse que, e o pastor Hudson disse isso aqui no domingo pela manhã, como disse e repito, que Deus não diz tudo com respeito ao nosso chamado. Se Deus tivesse dito para Abraão que ele ia passar por o que passou, seguramente Abraão diria: eu não quero saber disso não. Mas a Bíblia disse que Abraão vai andando, e na medida que Abraão vai andando, Deus vai apresentando propostas novas para Abraão. Na medida que Deus vai andando, Deus vai se revelando para Abraão. Na medida que Abraão vai descobrindo, Deus vai dando a Abraão promessas, e as promessas são aclaradas na vida de Abraão. Quando chegamos à casa de Deus e quando somos chamados pelo Senhor, o Senhor não disse o que você ia passar. O Senhor não aclarou as promessas. O Senhor não deu uma diretriz de tudo o que ia acontecer. Quando Deus me chama em 2006 e me faz uma promessa, eu ainda adolescente, com 15 anos de idade, Deus não disse o que ia acontecer comigo. Mas a única coisa certa que Ele disse é: eu tenho uma proposta e um chamado específico para a sua vida. Se prepare, porque no tempo certo se cumprirá. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Então eu quero dizer para você que tudo que foi sembrado, tudo que foi plantado na minha niñez, na minha criança, na escola bíblica dominical, nos cultos em casa, e às vezes minha mãe com algumas debilidades não sabia administrar bem alguns determinados temas, mas ela plantou fé sobre o nosso coração. Ela sempre dizia: vocês não podem ser igual aos outros, vocês são meus filhos e filhos de Deus. Diga glórias a Deus, aleluia. Mas sermos filhos do Senhor, pastor, que tem isso com Abraão? A Bíblia disse que Abraão, ele vai entender a promessa, e quando Deus dá a promessa que vai fazer dele pai de grande nação, alguém tenta adiantar os processos, e os processos adiantados só traz prejuízo. Não tem processo que seja adiantado que traz coisa boa. Ontem à noite eu comi um bom e gostoso mocotó. E não tem como cozinhar um mocotó em 2 minutos. Tem um tempo certo de cozimento. Se tira antes da hora, está duro, está feio, não tem gosto. Assim que tente entender os processos e os tempos de Deus para a sua vida e para a sua família.
Os céus não se equivocam, os céus não erram, os céus não mudam de endereço, diga glórias a Deus. Os céus não têm prazo de validade. A promessa que foi dada à sua casa, à sua família, ao seu matrimônio, aos seus filhos, se cumprirá para a glória e honra do nome de Jesus. Mas pastor, estou velho. Não existe velhez na casa de Deus, existe experiência. Aprenda a entender o processo de Deus. Daqui a pouco estava Abraão com um filho que não era o filho que Deus tinha para ele, e tendo dor de cabeça com aquilo que ele agregou na vida dele, e que Deus não pede para ele fazer dessa maneira. É por isso que as coisas passam em nossas vidas, é que deixamos de consultar aquele que tem o domínio das nossas vidas. Se Abraão tivesse perguntado para Deus a proposta que Sara tinha dito para ele, segundamente Deus diria: não quero dessa maneira. Mas nós esquecemos de escutar a promessa de Deus, de confiar em Deus, de pedir orientação a Deus. Aí, como diz o bom baiano, quebramos a cara. E o texto diz que só foi problema. Problema para ele, problema no filho, problema com a mulher, problema com a agregada. E não só isso. Abraão não vai só. Abraão sai e ainda leva alguém com ele. E eu sempre digo, cuidado com os agregados. Tem gente que não é para compartilhar com as mesmas coisas que nós estamos compartilhando. Deus chama Abraão e Abraão diz: sabe o que? Vou levar Ló comigo. Abraão não perguntou a Deus se tinha que levar Ló. Abraão não pediu conselho a Deus para dizer para ele: posso levar meu sobrinho? Não. O texto diz que apenas Ló o acompanhou. E não foi de bênção para Abraão, mas ainda assim, por misericórdia divina, pela promessa de Deus na vida de Abraão, Ló foi abençoado. Ló teve o seu momento de bênção por conta dos respingos das bênçãos de Abraão. Mas essas bênçãos foi para Ló. Para Abraão não teve bênção, porque o texto disse que os seus pastores entraram em conflito. Quer ter a bênção de Deus em paz sobre a sua vida? Pergunta a Deus quem esteja dentro do processo que Ele tem para ti. Ah, pastor, eu vou compartilhar, eu vou chamar fulano para estar comigo, eu vou chamar cicrano para estar comigo, eu vou dizer a fulano que esteja nesse processo comigo. Não crie agregados que Deus não quer que esteja, diga glórias. Não crie agregado que Deus não chamou para estar. Mas o texto diz que o texto segue. Deus fala com Abraão e diz: sabe o que? Eu vou te dar um filho. Mas Deus fala com Abraão depois que Abraão já, como diz o argentino, já meteu a pata. Já fez o que era, não era certo. Não foi a medida correta. Não foi o lugar correto, o caminhar correto. Mas a Bíblia disse que Deus promete a ele e disse: eu vou dar Sara. E Sara ri de dentro. Você já viu alguém que recebe uma promessa e se ri da promessa? E diz: pastor, eu não tive nenhuma promessa, nenhum pastor me fez nenhuma promessa. E quando eu liguei para o meu pastor para dizer para ele o que aconteceu, a única palavra que eu recebi do meu pastor foi: vem, aqui tem trabalho. Você está entendendo que às vezes Deus olha para nós e dá e pede para a gente o que é de mais especial? Porque o meu desejo sempre foi, pastor Hudson, entrar na mineradora, trabalhar nos 15 anos que são de subsolo, porque com 15 anos se aposenta. Eu ia estar me aposentando daqui a 4 anos, bem de vida. E disse: quando esteja aposentado, faço a obra de Deus.
Deus tem seus planos, e nos planos que Deus tem para nós, Ele não perde permissão que a gente barganhe o que Ele tem para as nossas vidas. Diga glórias a Deus. Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para a sua casa, Deus tem um plano para os seus filhos. Pare de querer travar os planos de Deus na vida deles. Os céus, aleluia, os céus quer mover algo extraordinário. E Deus fez como Ele queria. E a última palavra que eu recebi antes de negacionar a minha hora boa de trabalho foi que Deus fez: eu estou fechando essa porta, você vai sair dela, vai aparecer uma melhor do que essa, mas não é a minha vontade. 15 dias depois alguém me liga de uma empresa ainda melhor do que o que eu tinha, oferecendo um salário melhor do que o que me ofereceram. E na hora eu escutei a voz de Deus dizendo: vai aceitar. Ou você confia em mim, ou não confia em mim. Por que eu estou dizendo isso? É porque Deus pede a Abraão o que seu coração desejava. Deus pede Isaac a Abraão. E qual é o teu Isaac hoje? Tem gente que Deus está pedindo o seu Isaac. E você está travado dizendo e querendo negociar com Deus, querendo barganhar Deus, querendo dizer: Deus, e se te dou Ismael? Deus não quer Ismael, Deus quer Isaac. Deus não quer outro, Deus quer o que Ele está pedindo. Deus não quer aquele que não serve, Deus quer o que serve. Deus não quer o preguiçoso, Deus quer quem está trabalhando. Diga glórias. Deus não quer aquele que está desocupado, Deus quer o ocupado. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite. A palavra de Deus está bradando sobre você, dizendo: entrega o teu Isaac. Deus não abre mão dele. O texto disse que Deus disse: tudo bem, eu quero Isaac. No outro dia, o texto não fala que Abraão pensou, que Abraão fez teste com Deus, que Abraão fez prova com o Senhor. Senhor, eu vou orar, eu vou sonhar e o Senhor me mostra em sonhos. Não, quem tem fé no Deus que serve, ouve a voz dele, conhece a sua voz, não se contamina com a voz do mundo, com a voz da incerteza, com a voz da incertidumbre, da incredulidade, porque conhecemos a voz do nosso pastor. Se ele chamou, se ele falou, creia. Há uma bênção de Deus reservada para a tua família. Abraão diz: junta o jegue, montou o jumento, montou o jegue e disse: vamos comigo. E o texto disse: e ele ainda levou com ele alguns dos seus criados. Versículo 2: toma agora o teu filho, único filho. Isso é extraordinário. Abraão não tinha 2 filhos? E por que Deus está dizendo o teu único filho? O que não vem de Deus, Deus não vê. Diga glórias. Deus só vê aquilo que Ele tem para você, o que foi gerado por Ele, o que Ele pôs em ti, o que Ele criou em ti. Assim nessa noite, entrega na vida dele o que é dele. O que não é dele, Ele não está nem preocupado, mas o que é dele, Ele está dizendo: traz para mim, me devolve, oferece como sacrifício. Aleluia! A quem amas e vai à terra de Moriá, terra do acordo, terra do ensinado, do mostrado por Deus. Moriá se refere principalmente ao monte, onde a localização geográfica de grande importância histórica
e religiosa em Jerusalém, que tem por significado ordenado, considerado por Deus. Deus está ordenando, não é qualquer monte, é no lugar da ordenação, é no lugar da consideração. Deus não te chama para qualquer lugar, não. Deus não te pede de qualquer maneira. As coisas de Deus têm princípios. Mas o texto disse, que ele disse: e sobe uma das montanhas, que eu te darei, ou que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o jumento, e tomou consigo seus 2 moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sabe uma coisa que eu vejo? Eu não vejo Sara fazendo confusão. Provérbios disse que a mulher sábia edifica o seu lar. Provérbio vai dizer que é melhor estar em uma casa cheia de coteira do que com uma casa com uma mulher rioneira. Sabe o que é uma mulher rioneira? Tribulada, que vai falar de tudo, que vai brigar com tudo, que vai gritar com tudo. Os crentes conhecem e os vizinhos conhecem ela como tudo, menos como crente. Pode conhecer como qualquer palavra, menos como serva de Deus. Se temos uma coisa que vale muito para nós, pastores e qualquer irmão em Cristo, é a mulher. Permita-me os varões. Mas nossas mulheres têm uma ordenança muito especial na nossa casa. A mulher de Billy Graham, se fosse uma mulher ruim, Billy Graham não chegaria onde chegou. Billy Graham teve que viajar muitas vezes. Teve que estar longe de casa muitas vezes. E o texto disse que uma dessas vezes a mulher dele tentou paralisar o seu próprio chamado. Ela disse: eu não vou mais estar assim, eu não posso mais carregar todas as coisas. E Deus gritou ao seu coração. Ela conseguiu conciliar o lugar de esposa longe do marido, mas cuidando dos seus filhos. E agora se tornou um baluarte, um cimento, um lugar de escudo para ele, para que ele possa fazer o que Deus lhe havia ordenado. E os seus filhos estão guardados baixo a presença do Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Ah, pastor, mas meu marido tem que estar comigo. Sim, mas a Bíblia também diz que ele tem que ser provedor da casa. E quando ele não esteja na casa, você tem autoridade espiritual de Deus para cuidar do seu filho. Deus lhe deu autoridade, mulher. Diga glória a Deus. Deus lhe deu autoridade, irmã. Diga glória a Deus. Não varou não, é a mulher mesmo. Diga glória a Deus. Isso. Eu não vejo Sara gritando. Eu não vejo Sara dizendo: meu filho não. Não. Oxi. Eu não vejo Sara dizendo: estou velha, tive um menino e agora Deus vai pedir. Não. Não. A Bíblia disse que Abraão só foi. Porque se tem um negócio complicado, é o marido está sendo dirigido por Deus, e a mulher está batendo o pé. Não vai. Não vou para lá. Não faço isso. O marido tem o seu lugar na casa e a mulher tem o seu lugar na casa. Deus separa isso muito bem. E quando nós queremos confundir os lugares da mulher e do marido, como o mundo quer confundir o lugar da mulher e do marido hoje, através das ideologias, aí está gerando essa confusão doida que está gerando aí em muitos lares. Aí pastor, para lá e para cá, cuidando de uma família, cuidando de outra. Pastor não é para cuidar de família de ninguém, quem tem que cuidar da sua família é você. Deus lhe deu autoridade para cuidar da sua própria família, para ser bênção para sua mulher e para você ser bênção para seu marido. Entenda o seu lugar na casa de Deus.
e dentro da sua casa, e a bênção do Senhor estará sobre a sua família. Glórias. Mas a gente toca isso, né, pastor? E a Bíblia disse que então Abraão se levantou, foi, fendeu lenha. E ao terceiro dia Abraão, com seus olhos, viu o lugar de longe. Versículo número 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Eu falo sobre o tópico: Abraão, como pai, precisa ser um exemplo de obediência à palavra de Deus. Um ponto de envolver sua casa. Abraão sabia, Abraão tinha tempo para pensar e voltar para trás. Abraão olhou de longe e disse: é esse lugar que eu vou matar meu menino? Mas o texto disse que Abraão continuou. E a palavra de Abraão junto aos seus servos estremece o meu coração. Versículo de número 5. E tomou, ou melhor, e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui junto com os jumentos e seus moços, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Abraão estava dizendo: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai passar, eu não sei como vai acontecer, mas eu vou subir, vou adorar e vou voltar para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu não sei o que Deus vai fazer nos teus filhos, receba a palavra de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer nas tuas filhas, eu não sei o que Deus vai fazer nos teus parentes, mas se foi por outro lado, mas Deus vai fazer adorar de volta para a glória do nome de Jesus. Você foi, adorou, voltou, estará junto para a glória do nome do Senhor. Creia na palavra de Deus. Aleluia. Retornaremos a vós. Abraão habla com convicção. Minha mãe dizia: não seja homem, seja macho. Nós temos uma grande dificuldade hoje em ser macho, em crer na palavra de Deus. Cremos hoje, amanhã não. Entendemos o projeto hoje, amanhã me acha difícil. Parece que hoje estou no reteté e está tudo lindo, mas amanhã o problema apertou e as circunstâncias, a incertidumbre, ou melhor, a incerteza do lugar gera no coração, toma a nossa alma e parece que o projeto já não é tão viável assim. Em nome de Jesus, receba a palavra dos céus sobre o seu coração. Se há palavra de Deus, creia, seja como for, seja o caminho que for, seja da forma que for, Deus se revelará e será a bênção de Deus para a sua vida. Glórias, glórias. Versículo 6. E tomou Abraão melhor, versículo 5. E disse Abraão: seus moços, ficai com o jumento, e o meu moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos. Versículo 6. E tomando Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. Permita-me falar um pouco mais forte nisso aqui. O sacerdote do lar precisa reproduzir os ensinamentos bíblicos. Abraão não leva a lenha. Abraão dá a lenha para o menino levar. Isso fala de reprodução da palavra de Deus. Em nenhum momento eu vejo Isaac dizendo: não levo. É pesado. Não, ele sabia o caminho do sacrifício.
Mas os seus filhos não oram, porque não vê você orando. Os seus filhos não lê a Bíblia, porque você não lê a Bíblia. Seus filhos não pagam a cantina da escola, porque você manda comprar no mercadinho da esquina e chega final de mês, ele vai comprar de novo e alguém diz: diga a seu pai que vem acertar a conta. E você diz: eu não vou pagar. Então a gente, criança, vai sendo reproduzido por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente participa. É por isso que tem muita família atribulada e depois se pergunta: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Errou, não reproduzindo o que Deus pediu para reproduzir. Se não me falha a memória, Deuteronômio diz assim: inculca na cabeça do criança os ensinamentos da palavra de Deus, e ele crescerá, aleluia, e adorará ao Senhor. Ei, eu estou dizendo para você, quando eu falo é generalizando o mundo, generalizando a era de hoje, porque estamos vendo isso. Mas você é servo de Deus, diga glória. Você é casa do Senhor, você é obreiro de Deus, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Então os seus filhos olham e vê você orando, vê você lendo, vê você buscando, e será grandes homens de Deus. Eu me lembro de um amigo meu que veio contar para mim chorando o que aconteceu com seu filho. Todo dia ele ia orar, pastor Esteu, e de propósito deixava a porta do quarto aberta. Então o menininho dele de 2 anos, pastor Hudson, vinha, olhava e a mãe dizia: agora não, papi está orando. E o menino saía, e outro dia voltava e ele estava no mesmo lugar, orando na mesma hora, da mesma maneira. E o menino subia em cima dele querendo brincar, porque o pai estava trabalhando. E a mãe ia e dizia: papi está orando, daqui a pouco você brinca. Na hora de comer a comida, a televisão estava ligada e o pai dizia: desliga a televisão, vamos orar, vamos comer e vamos agradecer a Deus. Até que um dia ele chegou em casa e no mesmo dia ele foi orar. E o menininho entrou no quarto e já não entrou no quarto para querer brincar com o pai, senão dobrou os joelhos do lado dele e disse: orar, papito? Será que você pode dar glórias a Deus? Chegou a hora de comer, a televisão estava ligada e ele olhou para o pai e disse: apagar a televisão, papi? Diga glórias a Deus. Vamos orar, papi. Por quê? Porque temos que adorar ao nome de Jesus e reproduzir nas nossas crianças o que Deus gerou em nós. Receba a palavra de Deus. Se o seu coração tem Deus, os seus filhos terão Deus, a sua criança terá Deus, o seu adolescente terá Deus, os seus jovens terão Deus, porque você está cheio de Deus. Mas se você é uma coisa lá e outra aqui, ele também vai ser da mesma maneira. Ele vai ser cregentinho aqui que parece até um anjo de Deus. As asas saíram de trás das costas. Mas na faculdade, só Deus sabe o que faz. Na escola, só os céus conhecem os passos dele. Porque você também não é a mesma pessoa em casa que é aqui. Alguém chegou um dia e disse assim que um menininho veio arrodeando um pastor e olhava o pastor de todos os lados. E dava volta no pastor e olhava por trás do pastor, e o pastor se incomodou com aquilo. O pastor Hudson disse: o que é que você quer? Aí ele fez: não, eu estou procurando tua outra cara. E ele perguntou: e por que outra cara? Não, é porque papi disse que você tem 2 caras. Pessoas que falam mal dos seus pastores, perdão,
Mas a gente está em uma conferência de família. Você pode dar glória? Está meio entupido. Você pode dar glória? Amém. Você distribui tudo diante dos seus filhos. Você senta na mesa para comer e diz: você viu que o irmão cantou feio? Você viu que o irmão foi pregar e se atrapalhou todo? O que você está gerando nos seus filhos? Você já está gerando fé nele ou um espírito de murmuração? Deus nos chamou para reproduzirmos o mal. Deus nos chamou para sermos reprodutores da palavra de Deus, para sermos reprodutores de uma fé transcendental do Espírito Santo. Receba a palavra dos céus para a sua vida nessa noite. Uma cabeça, aleluia, enferma, o corpo será enfermo, mas a cabeça saudável, todo o corpo será saudável. Faça com que os seus filhos reproduzam. Sim. Eu tinha 12 anos e às vezes queria jogar bola. Ia chamar meu amiguinho para jogar bola, pastor. E ele dizia: eu não posso. Eu falei: por quê? Teu pai não deixa não? Deixa, mas agora não. Por quê? Porque agora é a hora de fazer a tarefa. Então 3 horas. Não, 3 horas também não posso. Por quê? Porque é hora de ler a Bíblia. Eu tenho que ler um capítulo por dia. E quando ele chegar, eu tenho que falar para ele o que eu entendi do capítulo. Depois eu posso jogar. Será que passa isso? Será que está acontecendo ainda essas coisas? Fica essa exclamação voando por aí. Versículo de número 7. E ainda 6, melhor dizendo. O texto diz que ele colocou na mão de Isaque a lenha. Você tem responsabilidade de levar ao altar de Deus. Perdão, irmã, eu não vou lhe dar trabalho mais não. Deixa eu ficar aqui. Eu sou muito... Você tem responsabilidade de fazer e de ser reprodução daquilo que Deus quer para nós. Essa é a sua obrigação do dia. Mas o texto disse que ele não só deu a obrigação ao menino. Ainda o versículo 6. E ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Só pode mandar pegar lenha quem está com fogo e cutelo na mão. Diga glórias. Você quer que seu filho seja crente, mas a sua crença está descreída. Você quer que o seu filho seja servo de Deus, mas o seu filho não lhe vê como servo de Deus. Você quer que o seu filho leia a Bíblia, mas ele não lhe vê lendo a Bíblia. Você quer que o seu filho venha para o culto, mas você disse: vai, estou cansado hoje. Tá nada, instrui ao ninho, aleluia, a criança no caminho. O texto não está dizendo o caminho. Não é assim. Ensina a criança no caminho. É obrigação de você ir com ele. É obrigação de você estar com sua criança. É obrigação de você estar com seu adolescente, de você estar com seu jovem, de dizer: é ensaio, não tem importância, eu te levo. Porque parece que ensaio hoje é só um momento. Não. É adorar a Deus. É um momento que o seu filho está sendo instruído para crer em Deus, para adorar a Deus, para ter fé em Deus. Valore as coisas mínimas da casa de Deus.
Aí você deixa o seu menino, a sua adolescente, o seu jovem ir e voltar de qualquer maneira. E os perigos do inferno, do Egito, está aí fora, chamando eles. Não, não, não. Preserve o seu filho, preserve a sua casa, cuida dele, cuida dela. Tenha fogo nas mãos, tenha cutelo no outro. Urabaia sera macandarabaia, alamanchurebaia seria. Tenha fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Eu dizia domingo lá em Flórida que a gente, quando ia para a roça, tinha um fifó candeeiro. Chegava de noite, tudo escuro. Era um fifó só para uma casa toda. E parece que aquela pequena chama iluminava toda a casa. Às vezes ficava difícil, a gente pegava o fifó e ia lá. Fifó aqui também? Candeeiro é melhor, né? Lamparina, como você queira chamar. Aqui é o quê? Lamparina. Vamos falar lamparina que fica mais fácil. Quando era início do mês, tinha querosene. Porque querosene é mais caro. E aí era bonito. Luz linda. Não tinha nada de fumaça. Até o cheiro era bom. Mas chegava meio do mês para lá, acabou o dinheiro. O que sobrou? O diesel. Aí você botava aquele negócio para alumiar, já não alumiava tanto. Saiu uma fumaça preta. Ficava um fedor de óleo diesel dentro da casa. E de presente, quando você levantava de manhã, que passava o dedo no nariz, estava tudo preto. Casa que não tem fogo bom, não tem luz, não tem presença de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite. Deus não quer você iluminando feio, fedorento e com fumaça. Deus quer você iluminando bem, com cheiro suave da rosa de Saron, tendo boa iluminação. Uramanchurebaia. Quando Deus dá a exposição ao sacerdote, ele disse: ei, coloca azeite de primeira. Eu quero azeite de primeira prensa. Sabe o que é azeite de primeira prensa? É o primeiro azeite que sai na prensa. Deus está dizendo: separa essa parte. Essa parte não pode ser vendida. Essa parte não pode ser dada. Essa parte não pode ser negociada. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Essa parte é minha. Receba a palavra dos céus. O que Deus quer de você não pode ser negociado. Não negocie a sua iluminação com Deus. Não negocie o seu abastecimento com o Espírito Santo. Não negocie a iluminação da palavra de Deus dentro da sua casa. Ah, pastor, mas se eu for duro, meus filhos, eu vou perder o amor dos meus filhos. Não, não, não vai perder nada. Com a palavra de Deus, Deus dará graça. Você fortalecerá o seu lar. Eles vão te amar, vão amar a palavra. E glória seja dada a Deus em sua casa. Pastor amigo meu, muitos anos de ministério. A filha dele chegou a uns 20 anos, se eu não falha a memória, e disse: pai, eu não quero ser crente, não quero mais estar na igreja. Eu queria que o senhor me levasse num baile. E o pai olhou para ela com muita dor no coração e disse: eu te levo. Meu Deus, eu não teria essa coragem. Estou falando de mim. Mas ele disse: eu te levo. Olhou para a mulher e disse: fique em paz. A mulher crente, olha o que eu estou dizendo. A mulher que não é rioneira.
A mulher que não é cheia de problema, confia também na palavra de Deus do sacerdote da casa. Chegou às 12 da noite, ela disse: chegou a hora, pai. Ele pegou o alto, levou a menina para um dos bailes. E quando chegou na porta do baile, ele falou assim: que hora te busco? Ela fez: eu não sei que hora volto para casa. Não me espere, não espere a minha ligação, porque eu quero curtir. E o pai disse: Deus te abençoe, vai com Deus. Ele volta para casa e vai orar, porque tem guerras que a gente não vence gritando. Não. Tem guerras que a gente não vence batendo, que a gente não vence aprisionando, que a gente não vence dando. Não, tem guerra que a gente só vence na oração. E ele começou a orar. E deu 1 da manhã e ele já dizia: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Já não tenho tanta fé assim, Senhor, abre as portas. Deu 2 da manhã e nada. E quando foi 3 da manhã, ela ligou gritando para o seu pai, dizendo: pai, pelo amor de Deus, vem me buscar. Isso aqui não é para mim. Deus está do meu lado. Eu não tenho felicidade nesse lugar. A minha alma está angustiada. Quero voltar para casa. Diga glórias a Deus. Ore pelos seus filhos. Eu levantava todo dia 3 da manhã e minha mãe estava com a mão pesada na minha cabeça, orando, dizendo: Jesus, cuida meu menino, faz dele um pregador da tua palavra. Oh Jesus, dá até 1 centímetrozinho de crescimento. Oh Jesus, faz ele crescer um pouquinho só. Oh Jesus, cura ele. Eu abria um olho, deixava o outro olho cerrado ou fechadinho e pensava e fingia que estava dormindo, mas eu estava vendo ela orar pela minha vida, sendo ministradora dos céus sobre mim. Ore pelo seu lar, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pela sua casa. Entregue no altar de Deus. Vou correndo. Esses dias ela estava, eu ainda estava no Brasil, e disse: tenho tanta saudade de você. Eu passei 5 anos sem estar no aniversário da minha mãe. E às vezes isso doía. A gente está longe da família, com as suas enfermidades. Eu não podia estar perto para cuidar. Não era o momento certo de trazer ela. E a alma ficava dividida nos conflitos dos céus. E só os céus conhecem essas coisas. E um dia ela no telefone, o pastor chorou e disse: vem embora. E chorando também eu disse: mamãe, eu não posso. A culpa é sua. E ela chorando, deu uma risadinha no meio daquelas lágrimas e disse: por quê? Eu disse: o que é que você orava na minha cabeça? Você dizia: Jesus, o meu filho é teu. Você dizia: faz dele um pastor. Agora sofra, mas sofra crendo e entendendo que Deus tem recompensa. Entrega o teu filho a Deus. Os pais estão colocando no peso. Deus está pedindo Isaac. Você está querendo entregar a Ismael. Não, entrega Isaac. Deus quer Isaac. E você está dizendo não. Mas Isaac tem que ser um bom contador. Isaac tem que ser um bom advogado. Isaac tem que ser um bom administrador. Um bom médico. Não é que não seja, é que não possa ser. Mas a primeira coisa é: Isaac é teu. Faz dele um servo fiel, um pregador, um pastor, um missionário, uma missionária. É por isso que chega um culto de missões
E falávamos isso com o pastor Hudson ontem. E você não vê. Quando eu era menino, eu passava gritando na frente: faz de mim alguma coisa. Eu não sou nada. É por isso que eu chorei com esse hino. Esse hino move meu coração, Deus. Porque eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei porque ele me abraçou. Eu não vou ter nunca as respostas de Deus para isso. Mas eu sei que os céus têm algo reservado de recompensa para as nossas vidas. Entrega o seu filho no altar de Deus. Que ele ocupe as ocupações dele no reino de Deus. Que ele seja um médico, mas seja um médico para o reino de Deus. Que ele seja um advogado, mas seja um advogado para o reino de Deus. Que ele seja um contador, mas seja um contador para o reino de Deus. Choreba. Aleluia. 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 Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo. E ele tomou o fogo e o cutelo. O versículo anterior diz isso, né? E ele disse: eis que o fogo e a lenha está aí. O cordeiro está onde? Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Sabe o que isso me faz entender? É que Isaac sabia os processos do holocausto. Isaac entendia o caminho do holocausto. Seu filho não pode se perder do lugar do holocausto. Sua família não pode perder a direção daquilo que Deus ordenou. A sua casa não pode estar desconsiderando o altar de Deus. O seu lugar não pode estar desconsiderando os sacrifícios feitos ao Senhor. Não. Ei, pastor, eu perdi isso. Então levanta hoje, sacode a cinza, levanta o altar e diz: Senhor, perdoa o tempo que passei, que deixei para trás, mas faz, renova outra vez mais. Me dá graça para ser sacerdote da minha casa. Me dá graça para ser a mulher que eu preciso para o meu marido. E é o seu marido que a minha mulher necessita do seu lado. Me ajuda a ensinar o altar do holocausto. Me ajuda a não perder as estratégias. A mesmo doendo, a mesmo com luta, a mesmo com prova, ele possa ir para o altar do holocausto sem murmurar e dizer: glórias. Ele não estava murmurando, ele estava questionando. Tem problema em questionar. O problema está em murmurar. É necessário dar responsabilidades espirituais ao filho, para que ele entenda que ele faz parte dessa grande obra chamada eternidade. Se eu não dou responsabilidades aos meus filhos, eles nunca entenderão. Se eu não dou responsabilidade em casa, jamais gerará essas coisas. Mas os céus nos convidam nessa noite. Será que você está entendendo a palavra de Deus?
céus te convida nessa noite a você ser um sacerdote do lar, a você deixar os problemas de lado, as murmurações de lado, a você dizer: Senhor, eu não sei o que é que tu está pedindo. Você nunca vai saber o que Deus lhe pede. A você não mesmo sem entender o que Ele está pedindo de você, você possa crer e dizer: vamos crer, vamos ter fé. Temos um Deus que está acima de todas as coisas, que vai prover, que vai dar vitória, que vai abrir as portas. Passamos um período de trevas uma vez, e mamãe dizia: vai no banco. E eu dizia: o que vou fazer no banco? Não é dia de dinheiro. Ela dizia: vai, porque vai ter dinheiro lá. Aí eu não era bobo. Eu dizia: se tiver dinheiro, eu posso comprar e o que sobrar é meu? Pode. Para você ter fé que Deus faz o impossível. Quando eu chegava no banco que passava o cartão, pastor, o mesmo valor que ela falou, R$50. E eu dizia: oh, glória a Jesus. Mas só aí sabia dizer glória. No momento eu não entendia muito bem as coisas, mas hoje entendo o que ela estava sembrando no meu coração. Não era os R$50, não era o troco que sobrava da feira, era a fé que o Senhor pode fazer o impossível na improbabilidade. Está improvável, siga crendo. Está difícil, siga crendo. Está sem nenhuma saída, siga crendo. Deus dará a saída certa. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 minutinhos vou tomar para dizer minha primeira congregação como pastor depois de casado. A primeira congregação que eu pastorei, que eu dirigi, tinha 19 anos. E a minha primeira congregação depois de casado, uma luta, uma prova. Nunca nem tinha visto a congregação na minha vida. E o pastor disse: eu quero que você possa inaugurar a congregação esse ano. Eu cheio de fé disse: pode ficar tranquilo, pastor, em nome de Jesus. Quando eu cheguei na segunda-feira para ver as contas da igreja, eu falei: Jesus, o que vai acontecer aqui? A igreja tinha um terreno lindo. E quando eu vi o terreno, eu falei: bem, estou cheio de fé. E ela disse: sim. Eu falei: sim. Vamos construir uma casa pastoral. A primeira casa pastoral de uma congregação no campo. Mas o tempo passou, pastor. A gente fez um ato de fé na igreja. Deus abençoou. Irmãos diziam assim: pastor, se na minha lavoura, na minha plantação não der os bichos, a largata não der, eu vou dar tanto saco de cimento, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E a gente ia para o meio da plantação dos irmãos e orava. E daqui a pouco os bichos não davam na plantação dos irmãos. E os irmãos vendiam feijão. E depois vinha com a bênção. Aleluia. Eu vou dizer: vitória de Deus. Teve pé de feijão que deu mais de 18 bagens. Isso é vitória de Deus, é poder de Deus. Para quem sabe o que é plantio, sabe o que eu estou dizendo. Mas chegou o momento que a gente conseguiu inaugurar a congregação e parece que estacionou a fé. Eu estava tão bem, estava tranquilo. A congregação está inaugurada, estou tranquilo. Mas o desejo de Deus, que Deus botou no meu coração, estava paralisado, que era fazer a casa pastoral. Minha esposa ainda estava com algumas coisinhas na obra, e todavia vendendo seus produtinhos, porque eu tinha aberto uma loja para ela, e ela não queria parar de vender, porque não confiava totalmente. Era pouquinho demais a oferta, era pouquinho demais a ajuda. Aí Deus permite que um ladrão entre em casa, num dia que a gente não está, roubou tudo, roubou os produtos dela tudo, irmã Fernanda. Eu dou risada hoje, irmão. Roubou o dinheiro da igreja, roubou o nosso dinheiro, roubou até os feijão e arroz que tinha em casa. Ficou nada, pelou.
Eu cheguei em casa, botei as telhas no lugar e fui para o culto. Terminou o culto, as irmãs disseram: pastor, o que é que você tem? Eu falei: não tenho nada. Tem, eu conheço o senhor. Não, um ladrãozinho que entrou em casa. Liguei para alguns companheiros da polícia. Tinha muitos amigos na polícia. Ele dizia: quer que a gente vai agora? Vamos arrombar a casa dos ladrãozinhos tudo. Eu falei: você está doido? Como é que você acha que eu vou entrar dentro de uma viatura para arrombar a casa de ninguém, rapaz? Sou pastor, rapaz. Mas Satanás trabalhou na mente. Dia de sábado é uma feira onde eles aproveitam para vender tudo que roubou durante a semana. E no sábado o pastor Hudson veio o sentimento: vou na feira e vou pegar esses caras. Já era dirigente de igreja. Peguei o meu carro, fui para o caminho. E quando chegou um quarteirão antes da feira, o Espírito Santo gritou dentro do carro: eu não lhe fiz para isso. Volta, engole o choro e faz o que eu te falei. Converso com o pastor disse: está passando alguma necessidade? Eu falei: tô não. Tem alguma coisa em casa? Tem. Eu não queria compartilhar o meu problema. Eu não queria compartilhar a minha prova com ninguém. Eu sabia que Deus estava me provando. Receba a palavra de Deus. Vai ter hora que você vai ser provado. E não é para ninguém lhe ajudar mesmo, não. É para você passar o seu momento de fé em família. E Deus vai abrir as portas da provisão. Receba a palavra dos céus. Há uma provisão de Deus. Vou terminando. Teve dia que comi puro? Teve. Mas chegava uma irmãzinha com uma dúzia de ovo. Chegava uma irmãzinha: oi, pastor, eu senti de Deus de trazer uma galinha. Ô, glória. Chega. É roça, irmão. E roça é abençoada. Não passei prova, não. Deus abriu as portas. E no dia que não tinha, eu ia para a roça. Matar pomba, matar camaleão, tem que comer. O obreiro e o homem de Deus, o homem da casa é provedor da casa. Não pode ser preguiçoso, não. Está em casa rascando a cabeça para não falar outra coisa, sendo que tem que sair na rua, pedir um emprego, pedir um trabalho, seja o que for. Deus lhe chamou para ser provedor da casa. Receba a palavra de Deus. Deus se movimentará quando você se movimentar. Receba a palavra. Deus se movimentará quando você se movimentar. Faltou não. A gente comeu. Mas teve um dia, pastor, que só tinha, vou falar a linguagem da Bahia mesmo, 2 rolinhas e um ovo. Os irmãos sabem o que é rolinha, né? Perdoe, matei alguns para comer, mas foi para matar a fome. 2 rolinhas e um ovo. Eu falei: uma tua, uma minha, e o ovo é meu também. Daqui a pouco chega 4 adolescentes em casa. Eu falei: Jesus, não, hoje não. Manda esses meninos embora, por favor. Mas veio uma coisa no meu coração dizendo assim: põe para comer. Eu falei: meu Deus, vou passar vergonha. Botei os meninos na mesa. Eu, minha esposa e 4 adolescentes. A gente comeu as 4 rolinhas. Ou melhor, as 2 rolinhas. Comeu o ovo. E ainda sobrou, não sei como, mas sobrou. E a gente deu glórias a Deus. Deus ainda faz milagres. Cremos em um Deus de provisão. Você pode dizer amém?
Abraão estava no altar, e o texto disse: Abraão arreglou o altar, ordenou o altar, colocou a lenha, arrumou Isaque, colocou Isaque em cima, e levantou a mão e tomou o cutelo para imolar a Isaque. Então o anjo gritou e disse: Abraão não merece que você mate a Isaque. Aleluia! E ele disse: eis-me aqui. Então o anjo lhe disse: não me estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque quando agora sei que me temes e que temes a Deus e não negastes o teu filho. Querer ter a provisão dos céus sobre a sua vida, entrega o teu melhor como ofrenda à família de Deus. Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Com a permissão do pastor.